Você já se pegou pensando sobre qual é o seu propósito na vida? Sobre por que estamos aqui ou para onde estamos indo? Essas perguntas podem parecer grandes demais para responder, mas, na verdade, elas estão presentes nas pequenas decisões do dia a dia, nos momentos de dúvida e até nas aventuras mais simples. E é exatamente isso que torna o desenho Hora de Aventura tão especial. Por trás das cores vibrantes e das piadas engraçadas, ele explora questões profundas sobre existencialismo, propósito e o sentido da vida. E, para entender isso melhor, podemos olhar para o protagonista, Finn, o humano, um personagem que, assim como muitos de nós, está constantemente buscando entender quem ele é e qual é o seu lugar no mundo. Finn é o último humano em um mundo pós-apocalíptico cheio de criaturas mágicas e seres estranhos. Ele carrega o peso de ser único e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de ser um herói. Mas o que significa ser um herói? Essa é a pergunta que move grande parte da jornada de Finn. Em muitos episódios, ele enfrenta dilemas morais e existenciais, questionando se suas ações realmente fazem diferença ou se ele está apenas preenchendo um vazio interno. Essa busca por significado é um reflexo direto do existencialismo, especialmente das ideias do filósofo Jean-Paul Sartre, que afirmava que a vida não possui um significado pré-definido e que cabe a cada um de nós criar esse significado através das nossas escolhas e ações. No mundo de Finn, nada é totalmente preto ou branco. Ele enfrenta vilões, mas também descobre que muitos deles têm motivações complexas e até mesmo vulnerabilidades. Um exemplo claro é o Rei Gelado, que inicialmente parece ser apenas um antagonista, mas que, com o tempo, revela ser um personagem profundamente solitário, preso em sua própria dor e inseguranças. Isso reflete a ideia de que, no existencialismo, não existe uma essência fixa. Nas pessoas nós somos moldados pelas circunstâncias, escolhas e experiências. Finn percebe que ser herói não é apenas lutar contra monstros, mas também tentar entender e curar os outros, mesmo quando isso significa lidar com as próprias imperfeições. O desenho também trabalha com a ideia do absurdo, um conceito central na filosofia de Albert Camus. Camus argumentava que a vida é inerentemente sem sentido e que, ao tentar encontrar uma lógica ou propósito absoluto, acabamos confrontados com o absurdo. No entanto, ele também defendia que devemos abraçar esse absurdo e continuar vivendo, criando nosso próprio significado. Finn vive exatamente esse paradoxo. Ele sabe que o mundo ao seu redor é caótico e imprevisível, mas, em vez de desistir, ele escolhe seguir em frente, explorando, ajudando os outros e, acima de tudo, vivendo suas aventuras. Outro ponto interessante é como Hora de Aventura trata a passagem do tempo e o crescimento pessoal. Finn começa como um garoto ingênuo e idealista, mas, ao longo da série, ele enfrenta perdas, desilusões e mudanças que o forçam a amadurecer. Esse processo lembra o conceito existencialista de angústia, descrito por Søren Kierkegaard. Para Kierkegaard, a angústia é o sentimento que surge quando nos damos conta da liberdade e responsabilidade que temos sobre nossas próprias vidas. Finn experimenta essa angústia repetidamente, especialmente quando percebe que nem sempre há respostas claras ou finais felizes. Um exemplo disso é quando Finn descobre a verdade sobre seus pais biológicos. Ele passa grande parte da série tentando entender sua origem, mas, quando finalmente encontra respostas, percebe que elas não trazem a satisfação que ele esperava. Isso ilustra como a busca por propósito muitas vezes é mais importante do que o próprio destino final. Como disse Friedrich Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer. Como Finn nos mostra que o propósito não precisa ser grandioso. Às vezes, ele está nos pequenos gestos de bondade, nas aventuras compartilhadas com os amigos, ou até mesmo na aceitação de que algumas perguntas talvez nunca sejam respondidas. E se formos parar para pensar, talvez seja isso que torna a Hora de Aventura tão conectada com a filosofia existencialista. Ela nos lembra que o significado não está em encontrar respostas definitivas, mas em criar as nossas próprias. Finn poderia ter desistido de buscar sentido quando se deparou com o absurdo do mundo em que vive, mas ele escolheu continuar explorando, lutando e, mais importante, amando. Essa escolha é profundamente existencialista porque reconhece a liberdade e a responsabilidade que temos sobre como vivemos nossas vidas. Outro aspecto interessante é como o desenho trabalha com o conceito de impermanência. Nada em Hora de Aventura é estático. Personagens mudam, relacionamentos evoluem e até o próprio mundo parece estar em constante transformação. Isso se conecta com a ideia budista de Anicca, que fala sobre a transitoriedade de todas as coisas. Para Finn, aceitar essa impermanência é parte de sua jornada.
Ele aprende que nem todas as aventuras têm finais felizes, e que crescer também significa deixar coisas e pessoas para trás. No entanto, isso não significa desistir. Como Camus propõe em O Mito de Sísifo, devemos imaginar Sísifo feliz enquanto empurra sua pedra montanha acima, mesmo sabendo que ela sempre rolará de volta. Finn representa esse espírito. Ele continua enfrentando desafios e procurando por significado, mesmo quando o mundo parece estar contra ele. E, nesse processo, ele nos ensina que talvez o verdadeiro propósito esteja em simplesmente continuar seguindo em frente, aprendendo e evoluindo. Mas o que torna Finn um personagem tão humano é que ele não é perfeito. Ele comete erros, sente medo, fica confuso e, às vezes, até se perde. E é justamente essa vulnerabilidade que nos lembra de que não precisamos ter todas as respostas para seguir em frente. Assim como Finn, podemos aceitar o caos e a incerteza, abraçando-os como parte essencial da nossa jornada. Por fim, Hora de Aventura nos mostra que a busca por propósito é menos sobre encontrar um destino final e mais sobre como escolhemos caminhar. Finn nos lembra que viver é, por si só, uma aventura, e que o significado está nas pequenas ações, nos relacionamentos e na coragem de continuar, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez essa seja a mensagem mais existencialista de todas. O propósito não está lá fora, esperando para ser descoberto. Ele está aqui dentro, sendo criado a cada passo que damos. Obrigado por assistir. Deixa o like e se inscreva.